Agora a gente pode implementar algumas coisas como o movimento dele e a troca de animações, para dar um pouquinho de comportamento. Como eu geralmente faço para essa questão de trocar animação e controlar o estado das coisas, eu tenho esses scripts de state machine, de estado de máquina, que eu crio um node, que eu vou chamar de state machine, e tudo que está dentro dele, os outros nodes, vão ser os estados. No caso, idle, e mais um aqui para o estado de correr, que se referem às animações que eu tenho aqui. O state machine eu vou anexar um script já existente, que é esse que eu sempre uso, que é uma classe genérica que eu tenho. Faltou até aqui um class name. Depois eu tenho que atualizar isso aqui, que basicamente controla a mudança de um estado para o outro. Eu tenho uma classe base, state, que todos os estados vão herdar dela, que ela carrega o nome da animação, velocidade de movimento e alguns métodos que a gente pode sobrescrever depois, e a referência do nosso character body 2D. Então aqui eu crio um script, e aqui onde diz que herda de state. Então mesmo esse script estando vazio, ele já tem aqui os campos do que ele está estendendo. Mesma coisa para o correr. E o que eu faço aqui é criar uma variável exportada no idle state. Nesse caso aqui é o correr. No correr vai ter um idle state, que é do tipo state. E no de idle vai ter uma variável exportada correr state. Porque são dois estados que ele pode transicionar. Ele está parado, ele pode começar a correr. Ele está correndo, ele pode começar a ficar parado. Então são dois estados que nosso personagem pode ter. E aqui, como variáveis exportadas, eles ficam no inspetor, e para mim esse é um jeito bem útil de usar essa estrutura de nodes da Godot. Então aqui eu só atribuo a referência, não pode esquecer disso, senão vai dar erro tentando executar. Eu atribuo também aqui no meu state machine um estado inicial, que vai ser o idle. No script do character body 2D, eu preciso da referência do state machine. Então eu vou criar aqui um state machine do tipo state machine, que eu coloquei o nome da classe antes. E eu preciso também da referência do animated sprite 2D. Do tipo animated sprite 2D. Vou colocar cada um aqui no seu lugar. E na função ready eu tenho que chamar o state machine.init self, que eu passo a própria referência do character body 2D para a inicialização desse script aqui, porque esse parent que eu mostrei na classe base se refere ao nosso personagem. Então ele inicializa passando para todos os nodes filhos qual é o objeto pai. Eu preciso preencher também o nome da animação, que no idle é idle e no correr é correr, que tem que ser do mesmo jeito que está definido aqui, porque é daqui que ele vai tentar dar play na animação. Eu preciso de outras duas funções para o meu estado de máquina funcionar, porque eu chamo uma implementação própria dessas processamento de input e de física. Aqui no process também é o state machine process frame, que vai chamar com a referência do delta. Tudo para cair nessa classe intermediária aqui. As mesmas coisas que chamaria no script principal da Godot tá chamando para cá, porque cada estado vai implementar o seu próprio comportamento conforme necessário. Ainda no script do personagem, eu uso duas funções que vão ser úteis para movimentação dele. Uma que eu chamo de getDirection, em que eu pego a posição global do mouse
e retorno como um vetor 2, um vector 2, para informar aonde que ele tem que seguir. E eu tenho uma outra função também que pega a distância entre a posição global do jogador, no caso do personagem, e a posição global do mouse, para saber o quanto eles são distantes um do outro. Então é uma função para dar a direção e uma função para ver se eles estão longe um do outro. Elas vão ser úteis aqui no script de correr. No script de correr, eu vou sobrescrever a função processPhysics da minha classe base state. E o que eu tenho aqui é chamando do parent o método, a função getDirection, para ter a direção que vai ser passado pela velocity e o move and slide, que é o de sempre aí para mexer alguma coisa na tela. E a função de pegar a distância eu uso para poder verificar se ele está a menos de 10 pixels, ele para de andar. Se eu executo, nada acontece ainda porque eu não fiz algo para ele sair do estado de parado para o estado de correndo. E é isso que a gente vai providenciar agora. O que eu geralmente faço, que nessa ocasião eu faço, é criar uma área 2D com uma colisão. Essa colisão pode ser um círculo, funciona bem, que vai ser um pouquinho maior que a área que ele geralmente tem. Para ele começar a se movimentar, eu uso o sinal se o mouse saiu dessa área, para ele poder começar a perseguir o mouse. Então esse mouse exit que existe aqui, eu vou conectar no estado de idle e vou chamar o parent.stateMachine.change state e vou passar o correr state para ele. Eu vou reiniciar e aqui ele já funciona. Ele já começa a correr. E se ele está perto do mouse, ele parou. Saído, ele continua. Dá até para ativar aqui as formas de colisão. E quando eu iniciar, eu vou poder ver as hitboxes que existem. Então aqui, chegou, saiu, ficou perto, parou de novo, saiu, começou a andar. Então aqui a gente já tem a movimentação dele perseguindo o mouse.